sociedade. Essa relação, ela foi se modificando, elas foram se aprimorando, e todos nós estivemos e estamos nos adaptando a tudo isso. E uma das coisas que mais influencia na nossa saúde está relacionado à atividade física. Pensando nisso, pensando em contribuir para a vida de vocês nessa quarentena, nós resolvemos falar dessa temática. A temática que vai relacionar atividade física, saúde na pandemia. E a primeira pergunta que eu faço para vocês irem pensando um pouco sobre isso é: como é que está a minha saúde na pandemia? Como é que está a minha atividade física? Isso está influenciando na minha vida? E em todas as pessoas, em toda a sociedade? Então, eu quero que vocês comecem pensando nisso e que assistam a live, prestando atenção aos professores Anderson Diego e ao Lucian. Os dois vão interagir sobre esses temas, e vocês vão poder fazer perguntas ou no chat, ou se alguém não quiser fazer, ou se vocês quiserem abrir o microfone, vocês avisem no chat. Professor, eu quero fazer uma pergunta diretamente para o professor sobre isso, você me avise aqui do ladinho, e aí a gente vai abrir para você falar. Aliás, a professora Samara, que está monitorando essa reunião. Aí eu vou estar mediando de que maneira? Observando essas questões, vendo se está faltando alguma coisa, e principalmente observando as necessidades de vocês. Então, quem quiser participar, falar, fique à vontade. Quando a gente está em aula, nós temos essa liberdade para falar mais fácil. Nem sempre no chat é da mesma maneira. Só que eu gostaria que vocês se sentissem à vontade para falar. E Vitória, que perguntou sobre o ano, depois a gente conversa sobre outros assuntos, né, como a Soraya falou. Mas agora a gente vai falar da aula, viu, Gabi? Pode tirar a dúvida do IBN Nova depois com Soraya. Mas agora é sobre a live, é sobre saúde, sobre atividade física e sobre a nossa vida e nossa qualidade de vida na pandemia. Eu passo a palavra agora ao professor Lucian Pina. Lucian, você que vai começar? Abre seu microfone. Lucian penteou o cabelo hoje. Sou eu que começo. Tá bom. Pois é, penteou o cabelo. Eu passo a palavra para o Lucian. E a gente vai ter um tempinho para alguma pergunta entre a fala do Lucian e a fala do Anderson Diego. Lucian, é com você agora. Pronto. Pessoal, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem. E como Diana já antecipou, hoje, com a nossa live, a gente tem um objetivo de analisar ou ter uma reflexão acerca de todas as consequências que a gente vem sofrendo com esse momento, né, que é a pandemia, onde isso afeta. Já é claro para todo mundo que muita coisa mudou, muita coisa está mudando, e muita coisa ainda vai mudar, até que isso se solucione. E diversos setores da nossa vida, como um todo, vão sofrer alterações. Isso é inevitável. O objetivo hoje é que a gente faça uma análise como isso vai afetar diretamente, indiretamente, no nosso caso, o universo esportivo, tá? Que é o nosso foco no momento, para a nossa disciplina, para a nossa área no momento. Aí, consequentemente, afetando o universo esportivo, como isso vai afetar também as nossas vidas, a que nível afeta e como isso se relaciona com a nossa vida atualmente. Embora a gente comece a live, comece a temática tratando de um âmbito mais generalista, do geral, de como o esporte vai sofrer mudanças com esse novo momento, o objetivo da live é chegar num ponto onde vocês consigam entender como isso vai afetar a vida pessoal de cada um, tá? Então, sem mais delongas, eu não sei como é que tá o áudio, eu troquei de fone agora, não sei se dá para ouvir bem, mas enfim, se tiver mal, alguém fala que eu troco o áudio. Tá tranquilo. Tá de boa, né? Tá. Quando a gente pensa em universo esportivo, de modo geral, automaticamente a gente é remetido à ideia de um universo, às vezes, não tão próximo da gente, às vezes um pouco distante, às vezes ali, profissionais, atletas, Neymar, time de futebol, enfim, alto rendimento, desempenho, e automaticamente a gente
passa a enxergar isso como um objeto um pouco distante da nossa realidade. O objetivo da live hoje é fazer uma reflexão de como a gente está inserido, ou de como esse universo está inserido na nossa vida, ou como isso afeta a nossa vida de modo geral. Mas, para ser mais específico, como o momento que a gente está enfrentando, que é o período de pandemia, pode afetar esse universo. Tá? Só que para a gente pensar como que isso vai afetar o universo esportivo, no caso, e isso, consequentemente, vai afetar a nossa vida, a gente primeiro tem que entender aonde que esse universo entra em contato com a nossa vida, aonde que o universo esportivo, aonde que um torneio de futebol, aonde que a Copa do Mundo tem relação com a minha vida. Tá? Se eu conseguir entender qual é a relação que eu tenho com esse universo, eu vou entender quais são as consequências que vão ser sofridas e como isso vai afetar a minha vida diretamente. Eu trouxe aqui alguns slides, eu não sei se eu vou conseguir colocar para colocar aqui, eu estou meio noob agora. Só um minuto, então... Tela inteira, eu acho que é isso, né? Tela inteira. Vocês conseguem ver a minha tela ou não? Não estou apanhando. Mayday, Mayday. Tela inteira, não sei como que é. Como que eu faço para apresentar os slides aqui, pessoal? Professores aí, que já apresentaram, Diana, que é mais expert no Meet do que eu. Luciano, logo Oi. abaixo aí para apresentar agora, você tá vendo? Tô vendo. Eu clico aqui e aparecem as opções. Janela. Peraí, só um minuto. A tela inteira, uma janela, uma guia do Chrome. Tela inteira, no caso? Janela. Janela, é aí. Uma janela. Ah, tá. Câmbio de sala. Foi? Apareceu? Tá aparecendo. Tá, pronto. Vocês estão vendo a minha tela ou não? Ah, só não apareceu ainda, mas está aparecendo como apresentação. Peraí que tá carregando aqui os slides. Tá. Eu não sei se aparece para vocês a tela, tá muito confuso aqui também. Então coloca a tela inteira. Você colocou parte ou tela inteira? Eu coloquei a tela inteira e agora eu coloquei... Aí, deixa eu ocultar primeiro. Eu coloquei tela inteira. Coloquei janela, agora eu vou ver com tela inteira para ver. Isso. Consegui fazer ontem, mas não consegui. Agora eu não estou conseguindo. Eu acho que eu teria que entrar como se eu fosse apresentar a reunião, né, não? Não. Acho que o meu erro foi esse. Agora foi? Ainda não. Luciano, tá aparecendo na sua tela de computador. Você tem que colocar a tela do slide. Tá aparecendo a imagem do... Isso, pronto. Agora vai para o slide. Foi. Abre o slide. Isso, Pronto. Tá aparecendo agora. Tá aparecendo. Pronto, vamos lá. Como eu antecipei, o universo... Aí. Pronto? Pronto. Como eu antecipei agora há pouco, a ideia aqui é analisar aonde que o universo do esporte, ou onde o esporte, ele entra na nossa vida cotidiana, tá? E como ele vai sofrer com as mudanças que são decorrentes da pandemia. Para isso, eu tenho uma proposta de reflexão para que a gente analise o universo esportivo em 3 setores diferentes, em 3 viés diferentes, para a gente entender a que nível ele se mistura com a nossa vida. O primeiro viés que eu tenho aqui para propor uma reflexão é o viés cultural. Como o esporte influencia a nossa cultura, como o esporte influencia os nossos hábitos, os nossos gostos, as nossas escolhas, e também pelo viés econômico, como o esporte afeta a economia de um país, no nosso caso aqui do Brasil, por exemplo. E por último, mas na minha percepção mais importante, como o esporte pode ser visto como um agente de transformação social. Se a gente conseguir refletir e entender os pontos que isso tem para a nossa vida, fica mais fácil de entender depois como a pandemia pode afetar diretamente a nossa vida. Tá? Então vamos lá. É muito comum a gente pensar em esporte aqui no Brasil e automaticamente ser remetido ao futebol. Tá?
como a frase do slide já diz, o Brasil é visto, ou foi visto por muito tempo, como o país do futebol. A nossa cultura, ela gira em torno de um principal esporte, que seria o futebol, no caso. Existem vários outros exemplos, mas eu vou usar o futebol porque é o exemplo mais vívido para a gente, o mais evidente. Aí a pergunta que eu faço é, beleza, o Brasil é o país do futebol, mas por que nós somos considerados o país do futebol? Aí a análise vem em torno disso. Tá. Estudos apontam que 40%, isso é quase metade da população brasileira, dá uns 40 e poucos milhões, se eu não me engano, tem interesse de futebol, por futebol, em algum nível. Tá? Ou é aquele fanático, ou é aquela pessoa que assiste a Copa do Mundo, ou o jogo do Flamengo, mas que em algum nível consome o futebol. Eu uso o futebol de novo porque o futebol é o nosso exemplo mais presente no nosso dia a dia. Aí, a pergunta é, às vezes alguém pensa que, tipo, eu não tenho interesse em futebol, não participo do universo de futebol e não participo do universo esportivo, digamos assim. Só que isso diretamente, será se de fato você não tem nenhuma participação? Só um minutinho. Será se vocês não têm nenhuma participação, de fato, com o universo esportivo? Porque a ideia aqui é que vocês percebam o quanto ele se mistura com a nossa vida, o quanto, de fato, o esporte vai estar presente na sua vida, direto ou indiretamente, mesmo que você assista um jogo ou não, que você goste de torneio de futebol ou não, enfim. Aí volta a pergunta, o Brasil é considerado atualmente o país do futebol, e é assim por muito tempo. Mas por que isso acontece? Porque, de fato, o Brasil é considerado o país do futebol. Porque o futebol é o nosso esporte favorito, é o que movimenta a nação, é o que faz a Copa do Mundo ser um evento nacional, que até pouco tempo atrás, comércio fechava, lojas paravam de funcionar, escolas liberavam para ver a final de Copa do Mundo. Seria um fator genético, a gente nasce com a predisposição do futebol, o futebol é algo mágico que encanta o brasileiro, estabelece uma relação aí que faz com que o brasileiro de fato goste tanto do futebol, ou teria por aí um outro motivo, um outro fator? Tá. A prova de que futebol, de que esporte, na verdade, ele tem uma grande influência na nossa cultura é justamente o exemplo do futebol no Brasil. O futebol no Brasil é o nosso pioneiro, é o nosso esporte carro-chefe, tá? Mas isso não se dá gratuitamente. Isso não acontece porque a gente tem uma afinidade genética ou tem uma definição cultural, alguma coisa relacionada à raça, etc. e tal, que nos faça ter essa aptidão maior para o futebol. Isso se dá de um movimento específico, político, que aconteceu no Brasil, lá na década de 30, onde o futebol, que por incrível que pareça não é um esporte brasileiro, é um esporte inglês, nascido na Inglaterra, ele chega ao Brasil e começa a ter alguma difusão, começa a ser um esporte consumido. Porém, um esporte altamente elitista. Só quem tinha grana, de fato, quem era bem sucedido, podia praticar. Porém, ele começa a ter ascensão, ele começa a ganhar. E aí, durante um período histórico e político do Brasil, onde fatores ideológicos, muito parecido com o que está acontecendo agora, dividia a nação, existia conflitos ideológicos e políticos sobre os interesses do Brasil, sobre a cultura e o comportamento brasileiro, o governo se apropria desse momento, tá? Mais especificamente no governo de Getúlio Vargas, e utiliza do futebol como ferramenta para difundir ideais políticos, tá? Para difundir certos ideais e também para meio que usar como uma coisa de pão e circo e manobrar mais ou menos ou acalmar a população enquanto fazia suas manobras políticas. Então, na época de Getúlio Vargas, ele usava o futebol para poder ser um instrumento de controle e de moldagem da população, para que a população assumisse uma postura, mais especificamente nesse período da história, uma coisa mais patriotista, usar o esporte para ser um instrumento de transformar o amor pelo país, um amor pela pátria, algo mais vívido na população. E aí o governo investe pesado em políticas e iniciativas voltadas ao futebol. Lá na década de 30, tá? E vem os canarinhos, e o futebol começa a ser altamente difundido na sociedade. O futebol começa a estar presente em tudo. E a partir desse momento, o futebol ganha uma proporção fora de série
e o Brasil começa a consumir, fruto desse período de campanha, de alta divulgação, o Brasil passa a consumir o futebol e tem para si o futebol como um esporte da nação. Aí o futebol passa a ser, de fato, o esporte do Brasil. Brasil, país do futebol. E isso, no momento, foi interessante para o governo, porque ele conseguia estimular o patriotismo, que eram ali os ideais políticos da época, que não é muito o caso agora, e fazer uma coisa meio que pão e circo. Eu mantenho a população entretida na Copa do Mundo, e outras coisas acontecem nesse momento que não entram em debate. Aí, com isso, a população agora consome, tem uma fome por esporte. E por essa fome pelo futebol, todo hábito ou cultura de um povo é transformado, tá? No domingo é de lei assistir um jogo. Na quarta-feira à noite é de lei assistir um jogo. A moda, ela muda, porque um jogador do time que a população tem aquele apreço lança uma moda tal, corta o cabelo de um jeito. E aí o comportamento social das pessoas sofre... Só um minutinho, pessoal. Eu não sei se está acontecendo alguma coisa, estou falando só. Ah, não. Tá. O comportamento social sofre uma mudança. Então, a cultura, ela sofre diretamente com a influência do esporte. De novo, eu uso o futebol porque é o nosso esporte mais forte, tá? É o mais consumido no Brasil. Mas isso é no Brasil, por conta dessa situação. Outros fatores também influenciam, mas o futebol é o esporte carro-chefe no Brasil, assim como o basquete nos Estados Unidos, a ginástica nos países orientes, o Muay Thai na Tailândia, enfim, cada país tem ali a sua predileção por algum esporte. E isso acarreta em mudanças culturais. O comportamento da população muda porque um esporte está em ascensão. Tá? Um esporte está sendo alvo da população e o gosto e a procura disso muda de acordo com o esporte. Pessoal, me dá só um minutinho para fechar aqui o negócio, está me incomodando um barulho aqui, rapidão. Só um minutinho, só para eu fechar aqui, porque tá... Pronto. Aí, a cultura de um povo e o interesse de um povo por um esporte, ela é mudada. A cultura sofre forte influência de um esporte, por exemplo. Isso acontece em outros nichos, na área do basquete, na área das lutas, na área do... Enfim, entre vários setores, o comportamento das pessoas muda. O estilo de se vestir, às vezes o comportamento a nível de relacionamentos muda também, porque o esporte pode estimular um comportamento diferenciado, uma percepção diferenciada de uma realidade, e isso muda bastante. Exemplo disso é a inserção das mulheres na área esportiva. Até muito tempo, mulher era muito discriminada no ambiente esportivo. Não tanto tempo assim. Já o esporte abrindo espaço para mulheres e mulheres abrindo espaço não, mulheres rachando um espaço no universo esportivo, conquistando um espaço no universo esportivo, começa ali a influenciar um movimento, começa a dar mais um pouco de, não sei, entusiasmo para um recorte da sociedade que às vezes sofre algum tipo de repressão por conta da cultura, no caso. E aí a gente percebe onde, de fato, o esporte pode alterar a cultura de um povo. Tá? Segundo ponto é esporte e economia. Tá, se uma população, se uma sociedade tem ali um interesse muito grande por um determinado esporte, ela consome aquele esporte. Tá? Se ela consome aquele esporte, aquilo deve ser produzido. O esporte em si diretamente, o entretenimento, o jogo. Porém, paralelo ao entretenimento, ou não sei se paralelo, é produzido também diversos setores, diversos nichos comerciais, tá? Onde é desenvolvido ali produtos, uma relação de produto e consumo muito, muito grande, tá? Onde se movimenta bilhões e bilhões de reais. Por exemplo, uma partida de futebol, não só quem vai para o estádio vai pagar ingresso e vai gerar receita para um clube, por exemplo.
tá? Existe aí várias marcas que divulgam, que patrocinam, que tem uma relação direta com aquele público-alvo ou com aquele nicho, com aquele evento que é o esporte, porque sabendo que naquele momento ela vai atingir um público específico, um público-alvo, e aí vai poder fazer uma propaganda, vai poder vender mais, vai poder divulgar mais. Setores de televisão, mídias sociais de modo geral, direitos de imagem de um jogo de futebol, por exemplo, gera milhões para uma emissora de TV, por exemplo. Aí, se o esporte proporciona essa influência tão grande dentro da cultura e, consequentemente, da economia de um povo, é visível que durante um período de recessão, que é o caso da pandemia, que a gente vai ver um pouco mais para frente, é visível que isso vai sofrer alterações. Tudo aqui ainda está um pouco por cima, é um pouco alto. Ainda talvez vocês não consigam entender aonde isso se encaixa na minha vida, pessoal. Aonde que isso pode ter alguma referência, alguma influência na minha vida, tá lá no meu bairro, na minha casa. Mas a ideia é aprofundar um pouquinho mais. Tá, por exemplo, só um minuto. Pronto, aqui, ó. Um estudo realizado pela CBF apontou que o futebol movimenta por ano cerca de 52,9 bilhões na economia do país. Ou seja, é muita grana. É 0,72% do PIB, do Produto Interno do Brasil, em um ano. Tá? Isso diretamente. Tá? E ainda tem outros nichos de mercado, outros setores que são influenciados indiretamente. Por exemplo, tem alguns estudos, eu não coloquei aqui para não ficar muito extenso, que aponta que durante um jogo, por exemplo, do Flamengo, que é o melhor time, nada mais importa, o movimento de bares, de hotelaria, de consumo de modo geral, de vestuário, de roupas, de calçados, de marca, ele impulsiona significativamente. Tá? Durante uma partida do Flamengo, outros setores que não estão diretamente relacionados com o universo esportivo se beneficiam com o movimento esportivo, com a influência ou com a referência que o esporte tem sobre o público-alvo deles. Tá? Então, é visível, é notório o poder que o esporte exerce sobre a economia. Afinal, são 52,9 bilhões na economia. Essa pesquisa, ela não é muito recente. Eu peguei de 2014, se eu não me engano, porque eu não encontrei uma mais recente. Mas eu tenho certeza que, atualmente, esse valor deve ser muito maior, porque o esporte vem ascendendo cada vez mais. O terceiro e último ponto dessa análise, que na minha percepção é o mais importante, o mais impactante que se pode ter, é o esporte como agente de transformação social. O pessoal que estiver na live, que for do terceiro ano, vai se lembrar que a gente falou um pouco sobre isso, sobre esporte, sociedade, como ele se relaciona com a sociedade, e qual o poder que o esporte tem em interferir e influenciar as características de uma sociedade. Tá? Eu levei esse exemplo para a sala, não sei se eu cheguei dessa aula, ou se a gente parou antes, não lembro. De comunidades, por exemplo. A gente sabe que à medida que a sociedade, que a população vai aumentando e o processo de urbanização acelera, é muito comum que tenha mais favelas, que a desigualdade social se acentue e que existam ambientes que são mais propícios para coisas não tão legais, para criminalidade, para violência urbana. E eu tenho alguns exemplos em outro slide que eu não vou abrir agora porque vai ficar muito extenso, de comunidades que o esporte ele transformou vidas, tá? Não só vidas em si, mas como um conjunto social como um todo. Transformou a realidade de uma sociedade. Aonde que se vê isso? Por exemplo, no esporte a gente vai ver centenas de exemplos de pessoas, de jogadores, de atletas que saíram de uma realidade altamente influenciável negativamente e conseguiram ascender socialmente, tá? Economicamente, socialmente, tiveram outras oportunidades e tiveram uma vivência diferente através do esporte. Aí, Neymar, enfim, diversos atletas, não vou lembrar agora o nome de todo mundo, nem sei também. Mas aí você pode pensar, não, bacana,
o Neymar conseguiu sair de uma realidade que é muito parecida com a minha e conseguiu atingir um nível social muito maior. Ele está num patamar de milhões por mês. Mas isso acontece em uma minoria muito pequena do público que se envereda pelo meio esportivo. Porém, embora seja pequena a quantidade de pessoas que conseguem ter um tipo de ascensão e conseguem sofrer uma transformação social oriunda do esporte, isso ainda tem um impacto direto e indiretamente na sociedade como um todo. Por exemplo, é até um pouco pesado de falar isso, mas dentro de uma comunidade periférica, de uma taxa de criminalidade urbana muito elevada, onde o tráfico impera muitas vezes, é muito comum que as crianças e as pessoas que vivam ali acabam sofrendo influências desse meio, por exemplo. Normalmente, todo mundo almeja um tipo de ascensão, um tipo de visibilidade, um tipo de conquista na vida. Quando uma criança, por exemplo, que vive numa comunidade, ele busca referências, tá? Ele quer ser um cara maneiro, ele quer ser o Goku. E aí, a referência que ele tem no bairro de sucesso, de ascensão, de poder aquisitivo, que tem o carrão, que manda e que desmanda, geralmente não é um cara muito bacana. Tá? Infelizmente é uma realidade. Talvez aqui não tanto na nossa realidade mais próxima, mas em cidades maiores, em capitais, em favelas, em periferias, é muito comum que o tráfico, que o chefe do tráfico naquela comunidade, por exemplo, seja a pessoa que seja referência de poder, de êxito e de dominância naquele lugar. Então, para aquela criança, isso pode ser uma das influências que ditem qual caminho ela vai traçar no futuro. É claro, o seu caráter e a sua personalidade é um construto de diversas influências, de diversos elementos externos. Porém, isso pode, de fato, moldar ou direcionar o seu caminho. Agora, quando uma pessoa, o meu vizinho aqui do lado, ele consegue, através de um jogo, de um esporte que ele escolheu, praticar e ter ascensão, embora ele seja uma minoria, embora ele seja apenas um entre 100 que vai conseguir atingir o sucesso nesse campo, ele vira um farol para uma comunidade. Ele vira uma referência em uma comunidade. Tá? Se aquele vizinho que era igual a mim, que vive igual a mim, conseguiu ter aquele sucesso, eu posso conseguir também. Talvez esse caminho que ele trilhou seja bacana. Tá? Aí o esporte funciona como um instrumento de transformação e de influência na sociedade. Aí, de repente, ele não consiga ter o mesmo êxito que o vizinho teve, tá? Mas aí ele tem um outro farol, ele não vai ficar refém de uma única referência de sucesso, que não é bem um sucesso, né? Um traficante, por exemplo. Mas ele tem outras influências que pode agregar para a construção do caráter dele e talvez galgar um caminho diferente. Aí, a nível social, isso a nível pessoal quase, uma pessoa, um indivíduo mudou a sua realidade por conta de uma influência ou de uma interferência de um atleta de um outro esporte. Mas a nível social, se a gente pensar que, sei lá, na favela X tem ali 10 crianças, e naquela favela tem uma referência negativa, mas também teve um moleque da favela que conseguiu ascender e ser um atleta de sucesso. E aquelas crianças que viviam ali busquem uma referência diferente, tá? Vejam no esporte um caminho, vejam no esporte uma fuga a ter de uma realidade não tão agradável. Enfim, a sociedade, estatisticamente falando, perderia 10 criminosos em potenciais. É pesado de falar, é pesado, mas é estatisticamente falando. Tá? Eu sei, a desigualdade social faz isso. É muito mais comum que uma pessoa que vive em situação de desvantagem social tenda para um caminho errado. Tá? Então isso acontece com mais frequência. A desigualdade traz isso, as oportunidades são diferentes. Então as pessoas acabam tendendo a seguir um caminho não tão legal. E isso
injeta na sociedade indivíduos que cometem crimes. E aí contribui diretamente para a violência urbana. E uma sociedade onde está recebendo uma leva de pessoas com esse tipo de influência constantemente, a tendência é que a violência urbana aumente e todo mundo sofra. Tá? Parece radical? Parece, mas é uma estatística. Tá? Isso a nível social. Mas se a gente pensar um pouquinho e voltar, eu até me orgulho de falar dessa parte, onde eu me orgulho de ser professor, onde eu me orgulho da minha área e me apaixono cada vez mais por educação física, a nível pessoal, por exemplo. Eu tenho exemplos, nesses 2 anos de SEB, de alunos que durante uma aula é um aluno introspectivo, um aluno que fica ali parado no canto, é um aluno que não tem uma autoconfiança, é um aluno que não interage, um aluno que é meio arredio com relações e com interações interpessoais. Aí, durante uma aula prática de um jogo, de um festival de dança, esse aluno que constantemente tinha uma postura um pouco mais introspectiva se permite, se libera, tá? E começa a participar mais. E eu vejo que aquele aluno que, de repente, tinha problemas de relação, problemas de autoestima, consegue se desvencilhar disso e ali fazer um feito dentro daquele jogo, daquela aula, que dá a ele uma liberdade, que pode dar a ele uma perspectiva diferente de ter uma relação com o colega, de ter uma relação diferenciada com a escola. Para mim, esse momento, eu ganho a Copa do Mundo. Sabe? Eu percebo que o aluno conseguiu ter um tipo de mudança. Ele conseguiu evoluir um pouco através do esporte, de modo geral. Tá? Então, fica visível, a olho nu, o quanto o esporte afeta a nível social, mudando vidas, mudando realidades, mudando comunidades, e a nível pessoal, mudando a vida diretamente de uma pessoa. Então, na cultura, ele tem forte influência. Tá? Ele pode moldar gostos, hábitos, comportamento do brasileiro. Domingo ou quarta-feira é de lei assistir o jogo para uma boa parte da população. A economia movimenta bilhões, direta e indiretamente, dentro do próprio entretenimento do esporte, como em marcas secundárias, setores secundários, que estão ali envoltos no universo esportivo. E socialmente, mudando a vida das pessoas e comunidade. Então, assim, a gente consegue entender o quanto o esporte é importante dentro da sociedade, o quanto ele é importante para a sociedade como um todo, mas principalmente para o indivíduo, tá? E aí vem, de fato, feito essa reflexão acerca dos pontos que embasam a importância do esporte, a ideia é fazer uma reflexão acerca do impacto que a economia, ou que a pandemia, que é esse momento que a gente está passando, pode ter sobre o universo esportivo e, consequentemente, sobre a nossa vida, tá? Todo mundo está careca de saber quais são, digamos assim, os efeitos da pandemia, tá? Distanciamento social, uma série de cuidados, economia em recessão, todo mundo trancado em casa, sem aula prática na quadra, enfim. Aí, como isso se comporta dentro do universo esportivo? Por exemplo, quando eu falo para vocês que lá na década de 30, Getúlio Vargas fez uma campanha, começou com Getúlio Vargas, mas outros políticos seguiram o mesmo caminho nos anos que se seguiram. Uma campanha de forte incentivo, divulgação e disseminação do esporte, do futebol especificamente na cultura brasileira, e conseguiu fazer com que a população tivesse um amor, um apreço pelo esporte, que o Brasil virasse o país do futebol. Ele gerou um novo universo dentro daquele campo. Tá? As pessoas passaram a consumir futebol, passaram a consumir tudo referente a futebol, e criou ali uma indústria multibilionária. Tá? E tudo isso embasado na predileção das pessoas, o que as pessoas preferem, o que elas gostam. Se as pessoas gostam de futebol, elas consomem o tênis que o Neymar usa, ela consome as marcas que são divulgadas naquele momento, ela consome a moda, ela consome produtos esportivos, enfim, consome uma série de coisas. E aí a economia gira, tá? E cria-se, então, um movimento, uma engrenagem ativa, onde o esporte continua tendo interação direta com a sociedade. Em um cenário hipotético, que esse momento perdure por mais tempo, eu espero que não, eu espero que a gente esteja logo de volta à escola, principalmente, confesso que estou com saudade,
Mas imaginando que isso não aconteça e que esse momento prolongue por mais tempo, eventos esportivos, tá, ou qualquer movimentação esportiva vão ficando cada vez mais inviáveis. Tá? Grandes eventos foram adiados, alguns foram cancelados ou jogados mais para frente, enfim. E acaba se tornando um pouco inviável a realização desses eventos. Se a população, de modo geral, perde esse tipo de estímulo, porque, lembrando, o apreço popular pelo futebol é oriundo de incentivos e iniciativas de divulgação, de disseminação. E hoje a população gosta muito e consome muito. Mas se ao longo dos anos isso não for possível acontecer novamente, será que as pessoas vão continuar consumindo futebol ou se interessando por futebol? Relembrando, eu uso o futebol como exemplo mais vívido, mas isso em qualquer outro campo esportivo, em vôlei, futsal, basquete, enfim, qualquer outro evento esportivo. Será se todos os eventos esportivos forem cancelados? Será se for inviável realizar uma Copa do Mundo? Será se for inviável acontecer uma série de estímulos para o gosto da população sobre esporte? O esporte vai continuar sendo o carro-chefe? As pessoas vão continuar consumindo esporte, ou ter esse interesse tão grande de consumir esportes e marcas, enfim, produtos que circundam o universo esportivo? É possível que não. Tá? É igual aquelas bandas que estouram aí. Uma banda faz um sucesso muito grande, mas se ela some por um período, já começa a perder a sua visibilidade, a sua ascensão, digamos assim. E o mesmo pode acontecer com o esporte. Eu acredito que não aconteça, porque tenho fé que logo mais a vacina chegue e tudo mude. Mas a ideia é que vocês façam uma reflexão da importância e do grau que o esporte tem na nossa vida. O grau de inserção que o esporte tem na nossa vida. Tá, isso acontecendo, se o gosto da população diminui sobre uma modalidade esportiva, ou sobre esporte de modo geral, a indústria que vem ali atrelada a esse esporte sofre com isso também. Tem uma recessão muito grande. E aí você pode pensar, mas eu nem gosto de futebol, eu nem assisto jogo, eu não gosto de futebol, não gosto disso, não tenho nada a ver com isso, isso não vai ter nada a ver com a minha vida. Porém, é bacana da gente pensar que, suponhamos, o futebol entre em declínio, o apreço popular caia, o interesse caia. Aí, sem o interesse do público, será que aquela emissora de TV vai faturar milhões com direitos de imagem de uma partida de futebol? E, de fato, é milhões. Você vai ter uma polêmica agora com o Flamengo, que foi vendido para a SBT, o direito de imagem, enfim. Será que essa emissora que perdeu ali milhões de faturamento, de receita, porque o público não se interessa mais por aquela modalidade esportiva, vai conseguir produzir, sei lá, aquela Avenida Brasil que a sua mãe assiste, com a mesma qualidade ou com o mesmo investimento? Vai ser tão comum grandes produções? Será que o público que trabalha diretamente nesse campo de entretenimento, de televisão, que não é diretamente ligado ao esporte, vai ter todo esse emprego, por exemplo, disponível, sem essa movimentação financeira? É claro, existem outros inúmeros pilares financeiros que sustentam a emissora de TV, mas o esporte é um deles. Se o esporte sai do gosto popular, ela perde um tipo de receita, então ela encolhe um pouquinho mais. Será que aquele tênis que você usa para ir para a academia vai ter o mesmo valor, vai ter a mesma variedade, se a marca que faturava com propaganda dentro do universo esportivo tiver ali uma retenção de receita, por exemplo? Sabe? Então, diversos fatores acabam sofrendo, consequentemente, com os efeitos de um possível declínio ou recuo do universo esportivo. Tá? Isso na verdade, é teórico, é papo teórico. Ninguém sabe de fato se isso pode acontecer com certeza, porque eu imagino que levaria muito tempo de quarentena, muito tempo de isolamento para, de fato, isso ter um efeito significativo. Mas a ideia é só uma reflexão acerca do quanto o universo está inserido na nossa realidade, sem que a gente perceba. Tá? E aí vem um ponto mais interessante, que eu até puxo um gancho para o Diego. Eu não sei como é que está o meu tempo. Enfim. A nível pessoal, por exemplo. Tá? Se o esporte não é tão estimulado, se o gosto popular pelo esporte muda ou
se a população, de modo geral, tem esse declínio pelo interesse esportivo, a sua cultura, a cultura da sua cidade, a cultura do seu ambiente que você vive, também não vai sofrer algumas transformações? Será que vão ter tantas academias disponíveis? Será que vão ter tantas opções de moda, por exemplo? Ou se isso, de fato, não impacte significativamente vários setores e campos da sua vida. Por exemplo, peraí, só um minuto. Um WhatsApp vibrando aqui, tá me incomodando pra caramba. Tá. Se o apelo popular por um nicho esportivo ou pela prática de esportes entra em declínio, como é que fica a saúde da população? Já que é sabido para todo mundo que a saúde está diretamente relacionada com a prática esportiva, tá? Os benefícios que ela pode proporcionar. Será que isso se mantém? Será que as consequências a nível social não vão afetar a minha vida de modo geral? Essa é a reflexão que eu deixo acerca disso. Eu não sei como é que está o meu tempo. Já falei pra caramba. E eu passo a palavra pro Anderson agora, para o professor Anderson Diego. Ele vai se aprofundar um pouquinho mais em relação às influências a nível pessoal do indivíduo com o universo esportivo e principalmente nesse momento de pandemia. Diego, com você. Boa noite, tudo bom, pessoal? Consegue me escutar bem? Sim, tá bem. Sim. Todo mundo tá beleza? O vídeo também? Sim. Tá, então tá. Vamos lá. Eu vou me apresentar primeiramente. E, antes de tudo, eu gostaria de agradecer pelo convite. Eu espero realmente poder contribuir com vocês. E o assunto que eu vou estar colocando em pauta é realmente a importância da atividade física em um momento de pandemia. Meu nome é Anderson Diego, eu sou professor de Educação Física, sou formado em bacharelado, licenciatura, pós em Fisiologia do Exercício e pós em Docência para cursantes em EAD. Primeiramente, eu gostaria de saber aqui se uma boa parte de vocês fazem algum tipo de atividade física, algum exercício físico, se é de rotina. Se vocês, no atual momento, conseguem praticar alguma atividade. Eu vou estar explicando aqui por que a prática da atividade física é importante. Eu vou tentar explicar de uma maneira didática e também científica, botar embasamentos fisiológicos que ocorrem e os motivos do qual a gente tem que estar, assim, mantendo o corpo de forma ativa. A gente está meio a meio, né? Tem 50 pessoas que fazem, 50 que não fazem ainda. É bem comum esse tipo de situação, ainda mais por conta dessa ociosidade. Mas por que praticar atividade física em plena pandemia? A gente sabe que, atualmente, o coronavírus, ele está sendo o assunto mais comentado, um fato de maior predominância em relação a manter a reclusão social para se evitar infecções. Quando a gente tem uma questão de inatividade física, o vírus fica mais suscetível a ter um efeito de piora, um agravamento maior. Eu acho que vocês já sabem como funciona o vírus, mas eu vou dar um breve relato de como ele funciona no organismo e, em seguida, eu vou explicar quais os mecanismos fisiológicos que fazem a diferença de, não vou dizer solucionar, mas de impactar diretamente com os efeitos retardantes.
que até presente momento a gente não tem nenhum tipo de vacina, nenhum tipo de cura, certo? O coronavírus, a gente sabe que ele é um vírus transmitido por gotículas. Ou ele vai se pegar, você vai poder contrair ele através de salivas que ficam suspensas, gotículas no caso, a gente chama de aerosóis. Tocar um local que alguém contaminado tocou e você acaba levando diretamente a uma parte mucosa que fica no rosto, boca, nariz, olhos, acaba tendo esse contato. E esse vírus, ele acaba se alojando principalmente em uma proteína chamada ECA, ECA2, que é uma enzima conversora de angiotensina. Essa enzima, ela tem a função de fazer uma vasodilatação. Por exemplo, se você tem um problema o que acontece, né, diariamente no nosso corpo, uma vasoconstrição, que sua pressão sanguínea aumente, o seu corpo vai regular através desse ECA. E esse ECA, ele se encontra muito nos alvéolos pulmonares. Esse ECA, ele faz com que a sua circulação aumente e circule melhor o oxigênio. Então, ele se torna um vasodilatador. A proteína do coronavírus, que é chamada de proteína spike, ela acaba se conectando com maior facilidade. Ela conecta nesse ECA2, que vai até os alvéolos pulmonares e causa uma maior deficiência na questão respiratória. Esse ECA, por ter facilidade em células, ele acaba sendo um facilitador de infecção e de aumento de sua reprodução, de replicação. E aí a gente vai ter maior número de proteínas replicadas desse vírus por conta dessa conexão. Quando o indivíduo ele é sedentário, a sua função... Deixa eu só botar aqui que saiu. Tá. Quando o indivíduo ele é sedentário, ele acaba que sua função imunológica, a sua célula em si, ela é um tanto menos produtiva. A sua imunidade, ela não é forte o suficiente para tentar combater o vírus. Quando alguém tem uma infecção através do coronavírus, os estudos mostrou que a gente vai ter 3 tipos de pessoas que se tornam infectados. A gente vai ter... galera, eu tô vendo que algumas pessoas estão mandando pergunta, mas no finalzinho eu prometo responder e tirar a dúvida, tá? Tá. A gente tem 3 tipos de pessoas que são infectadas, né? Voltando aqui ao raciocínio. A gente tem os assintomáticos, que não tem nenhum tipo de sintoma. Essa pessoa, ela nem percebe que ficou infectada. E a maioria dessas pessoas mostra-se ser pessoas fisicamente ativas, que praticam algum tipo de atividade, que estão em constante movimento. Essas pessoas parecem que não teve ou não sofreu nenhum tipo de sintoma em relação ao corona. A segundo tipo de pessoa é chamado de oligoassintomáticos. Esses já apresentam uma baixa, um pouco dos sintomas, um espirro, uma febre, uma tosse, mas nada agravante. E a gente tem um terceiro caso, que é o infectado. E esse já apresenta vários quadros clínicos. Um deles é a falta do olfato, do paladar, uma leve questão respiratória, ele tem uma dificuldade respiratória leve, e isso podendo agravar, se tornando uma insuficiência respiratória e levando até a morte. Daí, quando tem um sujeito sedentário, normalmente ele vem com um acúmulo de hábitos que acabam piorando esse quadro. Por exemplo, um indivíduo sedentário, que não pratica nenhum tipo de atividade, suas rotinas são mais em posições sentadas, e não tem nenhum tipo de atividade fisicamente ativa, ele acaba sendo uma pessoa que também tem uns hábitos de alimentação ruim.
por sua vez, a grande maioria aumenta uma quantidade do tecido adiposo. Estudos recentes mostrou agora que o tecido adiposo é um ótimo armazenador para o coronavírus. Ele tem um maior poder de reprodução. Isso porque, quando o indivíduo ele é sedentário e ele passa a ter uma ingestão calórica muito alta, é bem comum esse acúmulo de calorias se tornar gordura, porque o corpo nada mais faz do que, com esse resto de calorias, a não ser armazenar. Eu acho que vocês já ouviram, ou alguma pessoa já... Sim, em relação à alimentação. O comportamento sedentário, vou dar um exemplo. Eu acho que a grande maioria das pessoas atualmente, por estar ociosas, acabam passando mais tempo em frente a telas. Quando a gente teve a questão do lockdown, do isolamento social, a gente passou mais tempo em frente à TV. A gente passou mais tempo em frente ao celular. A gente passou mais tempo deitado. Isso reduz demais o gasto calórico. Isso é um acúmulo de energia. E, normalmente, a gente está sempre beliscando alguma coisa. Está sempre comendo alguma coisa, está sempre fazendo algum tipo de refeição, sabe? E, em sua maioria, não são saudáveis, sabe? E aí a gente tem uma questão do acúmulo do tecido adiposo. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, alguém dizer assim, um obeso é inflamado, uma pessoa com sobrepeso é inflamada, sabe? Isso realmente acontece porque o tecido adiposo, quando ele é avantajado, ele acaba juntando diversos hormônios pró-inflamatórios, citocinas no caso, e acaba liberando como um mecanismo de defesa. Só que isso faz um acúmulo ruim para o organismo. E meu sistema imunológico, ao invés de defender aquilo, de atacar contra, ele não consegue, porque ele passa a ver aquela região como um corpo estranho. E aí, a todo momento, eu estou liberando citocinas inflamatórias que dificulta meu sistema imunológico trabalhar beneficamente. Entenderam? E aí, o tecido adiposo, por ter uma relação com a mesma proteína, a ECA, que é uma enzima conversora, ela vai lá e armazena o coronavírus. E aí ele tem uma melhora de replicação. Um estudo de PEN mostrou, e foi desse ano, 2020, em Wuhan, que quando eles investigaram o número de mortos por coronavírus, eles perceberam que 88%, aliás, mais de 88% das pessoas que faleceram eram sobrepeso ou obesas. As demais tinham algum problema crônico, mas em sua maioria, pessoas obesas, elas eram mais propensas a fatalidades por conta do coronavírus. Apesar da baixa taxa de mortalidade que o coronavírus em si traz, ele agrava situações de pessoas que têm problemas metabólicos, como hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares. E uma pessoa obesa, é bem comum ela não vir só com a obesidade. Uma pessoa obesa, a gente já sabe que se trata de uma doença crônica e multifatorial, porque a gente tem diversos segmentos que podem causar, pode ser fator financeiro, fator socioambiental, cultural, familiar, enfim, há diversos pontos que podem sobrepor a culminância do processo de engorda. E quando isso ocorre, ela vem acompanhada sempre de algum problema a mais. Normalmente, uma diabetes tipo 2, que também é uma expressão, ela expressa genes que aumenta o poder de infecção, acelera esse poder de infecção. O hipertenso, lembra do ECA que tinha a função de vasodilatar? O hipertenso tem dificuldade na hiperdilatação. E aí ele já vem com problema de insuficiência cardíaca, sabe? E
E por falta da atividade física, a gente é um país hoje que gasta bilhões em relação a doenças cardiovasculares. Um estudo da OMS recentemente mostrou que a gente poderia evitar 5 milhões de mortes se as pessoas praticassem atividade física. Por conta da atividade física, a gente tem uma redução de qualidade de vida e de uma adaptação fisiológica para melhor desenvolvimento humano. Por exemplo, quando você não pratica atividade física, vou dar um exemplo sobre as doenças cardiovasculares, já que é o que mais mata atualmente no mundo, é doença cardiovascular. Quando você não pratica atividade física, existe um processo de hipertrofia no coração. E existem 2 processos de hipertrofia. Existe o processo de hipertrofia induzida, que é ótimo, que você fortalece seu coração, aumenta a injeção sistólica. E existe o processo de hipertrofia que é patológico, que é o dos estromas. Quando eu não pratico atividade física, o meu estroma, ele hipertrofia e ele dificulta meu coração fazer a função de sistólica e diastólica. De diastólica para abrir o coração, para encher as cavidades, e de sistólica para empurrar esse sangue para o organismo, para espalhar por todo o corpo. E aí ele causa uma insuficiência. Essa insuficiência, muitas das vezes, que causa mais uma série de agravantes, traz a um estado grave que pode culminar a morte. E normalmente sempre problemas vasculares vêm acompanhados de alguma outra doença. Hipertensão, Tá, eu vou tentar responder daqui a pouco essa pergunta. Eu acabo perdendo foco quando escrevo. Tá. E aí essas doenças cardiovasculares também sempre vêm acompanhadas de algum outro problema, de insuficiência, de hipertensão, de problemas como asteroma, que são placas de gordura que fecham suas veias. E isso dificulta a função da circulação. E aí, eu venho com atividade física para mudar isso. Como a atividade física mudaria esse quadro? Eu vou dar um exemplo dos benefícios da atividade física. Parece uma coisa muito difícil, porque se criou um tabu estético em relação à atividade física. Quando a gente fala de atividade física, ela não é para fins estéticos apenas. Eu não julgo quem quer fins estéticos, isso é ótimo, porque, querendo ou não, a gente muda diversos parâmetros. Bem-estar, autoestima, isso sim é ótimo, eu não tenho nada contra. Mas quando eu crio um tabu em achar que a atividade física é apenas para fins estéticos, eu tenho um problema grave aí agora. Eu vou estar dando um exemplo e daqui a pouco vocês vão tentar me dizer o que acha, se realmente é só para fins estéticos ou realmente é uma necessidade de se praticar atividade física para se evitar diversos fatores de doenças que podem ser culminantes em relação à inatividade física. O que significa ponderantemente também é que as pessoas têm que diferenciar o comportamento sedentário de inatividade física. Uma pessoa sedentária, a gente sabe que é aquela pessoa que passa maior tempo do mundo sem fazer nenhum tipo de esforço. Por mais que você chegue mentalmente em casa cansado, isso não quer dizer que você gastou energia corpórea e estimulou o seu organismo a se tornar mais forte. Não, energia mental é uma coisa, né? Energia neural, eu sei que é um gasto altíssimo quando se aparecem novos desafios. E energia da região periférica é outra questão. É outro esforço que tem que ser feito através de estresses induzidos. Então, há uma diferença. Vocês acham que uma pessoa que trabalhou 8 horas por dia no escritório e
foi para a academia, treinou 1 hora e meia, e voltou para casa, jantou e foi dormir. Essa pessoa, ela é fisicamente ativa, não sedentária? É fisicamente ativa, sedentária? O que vocês acham que essa pessoa seria? Então, o rapaz falou que ativa. Não, não é ativa. Aliás, ela é fisicamente ativa, mas ela é sedentária. Porque o maior tempo dessa pessoa foi num comportamento sedentário. Ela passou o maior tempo sentado do que se movimentando. A college, recentemente, ela percebeu que as pessoas reduziram, em média, de 25 mil passos que elas tinham por conta do isolamento social. Isso foi prejudicial, entende? Porque aí eu acabo tendo células que têm um comportamento sedentário e não sofrem o que chamamos de adaptação. Vou entrar numa pauta rapidinho para você entender como é importante a atividade física. A gente sabe que alguns fatores para se ter uma evolução do câncer é uma célula que não sofre apoptose, que não auto se destrói. Uma célula que, quando ela está velha, ela começa a produzir resíduos que ela não consegue auto se destruir. E quando ela não faz isso, ela começa a replicar células como ela e começa a aglomerar uma região, se tornando um câncer. Entenderam? Existem outras formas de iniciativa do câncer, mas uma mais comum é a da célula que não sofre apoptose. Quando eu faço atividade física, eu elevo essa célula a um extremo que ela não tem outra opção a não ser se renovar, a não ser virar resíduos e deixar uma outra tomar o seu espaço. A atividade física tem esse poder de poder gerar novas células constantemente e reduzir esse tipo de coisa. Quando eu falo de benefícios que a atividade física traz, uma das questões é mensurar o tempo que se faz. A OMS me fala que 150 minutos semanais, ou seja, você tem que fazer 30 minutos de exercício físico de forma moderada durante 5 vezes na semana. Se você não tem meia hora para cuidar do seu corpo e ter uma melhora que reduza doenças cardiovasculares, reduz a porcentagem do tecido adiposo, melhora o aumento da massa magra, que também é benéfico, que eu vou explicar como o aumento da massa magra ajuda, vou dizer, o treinamento de força ajuda contra o coronavírus agora há pouco. Você tem melhora metabólica, melhora do VO2, passa a respirar melhor, passa a ter uma qualidade de vida diferente. Você tem que rever suas prioridades. Porque, assim, eu reduzo até a taxa de morte por qualquer outra doença em 50%. Por exemplo, se você é uma pessoa sedentária e tem uma pessoa fisicamente ativa, tem uma pessoa sedentária e uma pessoa fisicamente ativa, ambas elas vão contrair uma tuberculose. O mesmo nível que eles foram expostos à tuberculose. A pessoa fisicamente ativa, ela vai ter mais 50% de chance de não sofrer a letalidade da doença. Já a outra pessoa já vai ter um agravamento maior, uma dificuldade com medicamentos para tentar melhorar aquela situação, aquele quadro clínico. E essa qualidade de vida, ela se dá justamente porque eu tenho um organismo fortalecido. Eu tenho um sistema imunológico que a todo momento quebra platores. E aí, fazer 150 minutos de atividade física, mesmo que não seja com peso, faça de maneira aeróbica. Eu vou estar dando algumas sugestões de atividades no final.
como a gente poderia fazer essas atividades em casa. Mas voltando ao assunto do coronavírus e como eu posso fisiologicamente intervir de forma eficaz contra o vírus, eu vou até dar um relato pessoal. Eu tive o problema do coronavírus, porque minha mãe é enfermeira, aí no início da pandemia ela teve, e acabou que todo mundo em casa teve. Meu pai ficou levemente, né, com problemas respiratórios, minha mãe também. Já eu e minha irmã, que a gente pratica atividade física, eu pratico há 11 anos jiu-jitsu, faço musculação, então eu não tive nada. Juro pra vocês, nada. Eu testei positivo e não tive nada. E aí a gente testou de novo e nada. Eu e minha irmã simplesmente não sofreu nenhum tipo de sintomas. Já minha mãe e meu pai já teve por serem sedentários, já teve um leve sintoma, sabe? E aí eu comecei a estudar mais a fundo em relação. Quando a gente pratica atividade física, a gente libera o músculo libera um hormônio chamado irisina. A irisina é uma junção de PGC1-alfa com FNDC5. Aí elas formam um aminoácido com uma cadeia de 112 aminoácidos. E aí a gente chama esse hormônio de irisina. A irisina, ano passado, ela foi bem comentada por um grupo de estudiosos em São Paulo que relatou a qualidade de melhora em pacientes com Alzheimer. Olha só, a gente não tem cura para o Alzheimer e, de repente, chega a atividade física que retarda o progresso de Alzheimer. A neuroplasticidade foi melhorada e a cognição entre o sistema nervoso e a memória ficou muito melhor para praticantes de atividade física. Eles também perceberam que a atividade física que reduzia as chances de pessoas terem o problema de Alzheimer. A gente sabe que é uma doença neurodegenerativa e não tem cura, mas algumas pessoas elas tiveram uma regressão da doença e uma qualidade de vida. Poxa, imagina como é bom você poder lembrar das coisas, porque eu acho horrível a sensação de que a pessoa não lembre da própria face, sabe? Por conta de uma doença tão terrível. E a atividade física veio para mudar esse quadro, entende? É por isso que eu sempre gosto de tocar na tecla que a atividade física não é só para fins estéticos. O fim estético, ele vai acontecer por conta de um progresso angular. Se você prestar atenção, pessoas que praticam atividade física, normalmente começa só com atividade física, faz 30 dias na empolgação. Ela nem mexe na dieta. E aí ela vê um resultado. Aí alguém comenta, fala assim, poxa, você ficou bem, você está mais magro, você está mais forte. Essa pessoa já, poxa, eu nem fiz dieta, vou mudar esse negócio. Nem estou dormindo bem, pronto. A gente já tem 2 pontos positivos. 3, na verdade, né? Que é a constância que essa pessoa vai ter na atividade física, a mudança de hábitos alimentares e a regulagem de sono. Tá com vários outros pontos positivos que a atividade física acaba te proporcionando. Aí, voltando de novo à irisina, eu vou voltar de novo ao tecido adiposo, porque está sendo bem recorrente essa ideia do tecido adiposo estar favorecendo a expressão do gene, que o tecido adiposo ele acaba expressando um gene chamado ADAM10 e um outro chamado furin. E esses 2 genes, quando eles são infectados, eles têm um poder de proliferação muito maior. A pessoa, tipo, dá um up 10 vezes mais, digamos assim, e a irisina vem nessas pessoas obesas e reduz aquele processo inflamatório. Eu tô falando aqui só da questão do coronavírus, mas vocês não estão entendendo o poder que essa irisina tem em relação até ao mecanismo de inflamação após a barreira encefálica, na ativação do cérebro, sabe? Ela faz com que você tenha outras perspectivas em relação a essa inflamação. E aí, esse gene acaba sendo anulado, digamos assim, porque a
a erisina acaba reduzindo os processos inflamatórios de M1 e acaba aumentando os pré-inflamatórios, que auxilia na redução dessa inflamação, que são os M2. E aí a gente tem uma modificação de expressão de genes que era prejudicial. Então, a gente não está falando aqui de um... Agora eu vou dar um exemplo aqui. O que é melhor? Ser uma pessoa magra, sedentária, ou um obeso fisicamente ativo? Sabe? Ele vai ter muito mais vantagens fisiológicas por conta disso. Essa ideia de que eu sou magro e eu não preciso fazer atividade física, uma hora cai por terra. Por quê? Porque você tem uma musculatura frágil e acaba tendo um tecido adiposo que favorece essa expressão de genes, entendeu? Você acaba tendo dores, dificuldade para dormir, e você, mesmo achando que é porque é magro, não tem colesterol alto, ou então não tem problemas viscerais e gordura visceral, sabe? Isso é uma ilusão. Existe aquela questão do falso magro. Entende? Acho que até aí vocês estão conseguindo entender? Ou está muito avançado? Tá. Então vocês entenderam, né? Porque o comportamento sedentário é ruim. E porque os benefícios da atividade física em relação ao coronavírus em plena pandemia seriam um efeito positivo, né? Certo. Eu vou tentar explicar agora a ideia da atividade física em casa. Eu sei que está sendo muito difícil, ainda mais agora que as academias estão fechadas, a prática de atividade física. Felizmente, a gente tem muita gente nas redes sociais tentando ajudar de alguma forma. Se você for no YouTube, você vai achar várias danças, quem gosta de dança. Você vai encontrar muita aula de funcional. Você vai encontrar muito pessoas ensinando a fazer treinos de força em casa. Você vai encontrar muitas pessoas ensinando até correr. Não é possível que você não goste de nenhuma dessas atividades, mas sempre vai ter uma atividade que você goste, que vai ter alguém orientando. E é sempre bom fazer com orientação. Se você não tem afinidade por treinamento de força, tudo bem. Dê preferência aos treinamentos aeróbicos. Tem estudos que fazem relatos e comprovam isso, que existe mais de 70% quando você tem uma melhora do seu VO2, do risco de morte. Tipo, você melhora muito a sua questão fisiológica e a captação do seu VO2, que faz gera uma adaptação de redução desses níveis tanto de problemas coronários, problemas de hipertensão, problemas de insuficiência cardíaca, problemas com diabetes. As pessoas acham que é porque é magra não pode ter diabetes. Podem sim. É muito fácil adquirir essa doença se você tem comportamentos alimentares ruins. Se você é uma pessoa que se entope de industrializados, se você fica forçando o seu pâncreas a produzir insulina para ficar tendo que suprir a necessidade dessa glicose ruim, sabe? Dessas calorias vazias, esses picos altos, acaba que gera uma hora que o pâncreas não aguenta. E aí, a gente tem um problema de diabetes. Hoje, o nível de inatividade física, ele acabou se reduzindo justamente pela questão do afastamento social, né? Do distanciamento. Quando a gente tem uma questão... eu vou dar um exemplo de pessoas praticando atividade física na rua. Não é que seja ruim, mas se essas pessoas não tomarem os devidos cuidados, acaba que não adiantou muito, porque ele pode acabar levando para dentro de casa o vírus. Vou dar um exemplo. Acho que vocês já perceberam que tem muitas pessoas correndo nas praças, na avenida, nessa Praça Novo Tempo, em frente ao Eurico Dutra, né?
E aí, uma coisa que eu percebi é que as pessoas não estão mantendo o distanciamento social que é exigido. Pior ainda, as pessoas entenderam que era para ter 1,5 metro de distância, 2 metros das pessoas, né? Só que isso é parado, não é você correndo. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa estiver infectada correndo à sua frente e você estiver apenas a 2 metros, se essa pessoa inventar de tossir, de espirrar, e você que está vindo atrás correndo, vai pegar. Porque você passa no momento que as partículas estão suspensas. A gente chama de aerosol, né? E aí, não adiantou fazer atividade física, sabe? Para ter uma qualidade de vida em relação a ter uma melhora imunológica, do sistema imunológico. O uso de máscara, ele é ótimo, mas a gente tem a mucosa dos olhos que podem ser infectadas também. Ela desce pelo canal lacrimal e vai chegar nos pulmões. Simples. Então, assim, o mínimo que se deve ter é 6 a 8 metros. E se realmente você puder não correr atrás de ninguém, pegar um espaço, desviar, sabe? Ficar não seguindo reto, mas em linhas paralelas, sabe? É muito mais seguro para você. Atividade física. Há muitas pessoas que perguntam sobre o uso da máscara. Tem pessoas que têm dificuldade, né? Daí, o que a gente pede? Quando a gente faz uma atividade física, já é bem comum, quando a gente faz uma atividade física com um esforço de 80% a 90% da nossa percepção de esforço, de dificuldade, de intensidade, a gente acaba gerando um produto chamado ídron de hidrogênio, que acaba se tornando um ácido metabólico, junto com CO2. E aí eu acho que quem treina aqui já sentiu aquela ardência, aquela acidez que ocorre no músculo. Essa ardência, ela é derivada do CO2 que a gente produz com o alimento. Quando a gente faz uma alimentação, o processo de substrato energético, para que você possa se locomover, ele acaba gerando um resíduo chamado hidrogênio, que após ser expulso da célula, né, que tá fazendo aquele aumento de acidez metabólica, ele é tamponado com bicarbonato e vira um CO2. E aí a gente tem um processo de acidez metabólica. Quando a gente usa a máscara, o oxigênio que tinha a função de fazer o reparo, de levar substrato energético, imunoglobulinas, né? De fazer o transporte, a reutilização e o processo de hematose para jogar o CO2 fora, ele reduz, porque tem uma máscara que impede de eu estar captando uma melhor quantidade de CO2, ou de oxigênio, desculpa. E aí, eu tenho um maior acúmulo de CO2, porque eu não estou conseguindo respirar para poder tirar. Quando você faz uma atividade muito intensa, você já percebeu que você fica muito ofegante? Isso é o seu corpo, o seu sistema nervoso central, sinalizando para o seu organismo para retirar aquele resíduo o quanto antes. Essa respiração rápida nada mais é do que um mecanismo de defesa de tentar expelir esse CO2. Como o uso da máscara acaba dificultando essa inspiração de oxigênio, o ideal é você reduzir a intensidade. Se você é uma pessoa que já praticava atividade física e você vai fazer com intensidade alta, reduz cerca de 30% e dê descansos mais longos. Eu te garanto que isso não vai gerar prejuízos que sejam, se for para fins estéticos, que sejam ruins, sabe? Se for para questão de performance, aí são outros 500. Mas, para benefícios, não vai ter esses prejuízos digamos, tão altos, sabe? Significativos. Essa é a palavra. Então, o ideal é que se treine de máscara, que se reduza a intensidade e que se dê maior tempo de descanso.
Se você for dar sprints, por exemplo, você quer treinar sprints, você quer dar um corridão bem rápido, aquele estilo mais rápido possível. Você deu o tiro, você tinha o costume de descansar 5 minutinhos, descansa 8, entendeu? Você está fazendo algum exercício na academia, você levantava, sei lá, no agachamento, 40 quilos, fazia 3 de 12, reduz a carga, porque vai aumentar o seu pico de respiração e vai ter prejuízo, até correr risco de acidente, porque você não está conseguindo suprir a necessidade energética para dar continuidade àquele exercício, entendeu? E aí você aumenta seu tempo de descanso para ter uma melhora de recuperação e ter benefício da atividade física no seu sistema imunológico, certo? Até aí entenderam, né? Tá tranquilo? Tá. Que bom. Uma das questões que eu vou falar sobre a atividade, para quem nunca praticou. Se você nunca praticou atividade física, o ideal é que você comece. Não deixa para segunda-feira. Começa hoje. Porque, assim, atividade física, ela acaba não sendo só um fator imunológico. Ela não é só pro fisiológico. Ela é estrutural. A sua estrutura corporal muda. E também a sua mental. Você entende que quando você tem a maioria das questões do sedentarismo acaba trazendo depressão, uma das doenças do século XXI. É muito comum pessoas sedentárias terem depressão. Isso ocorre porque o sistema nervoso deixa de receber sinalizações de como a serotonina, por exemplo. E a atividade física acaba estimulando esse hormônio porque você tem aquela sensação de prazer. Sabe quando você bota em mente e planeja assim, hoje eu vou fazer 5 quilômetros, e você vai lá e faz, tipo, morre, mas faz, mas você se sente feliz porque você concluiu um objetivo que você quis, e aí você libera um hormônio chamado serotonina. E esse hormônio, ele te dá essa sensação de prazer, sabe? Às vezes é complicado uma pessoa que nunca praticou atividade física sentir dores, ela não executar a atividade de forma correta, por isso a questão do profissional estar acompanhando. Ela desistir fácil porque não se sente estimulada. É bem comum. Mas o ideal é que você não tente ser extremo. Vou começar a atividade física hoje. Nunca corri. Vou correr com aquele grupo que corre 10 quilômetros. Você não vai correr 2, vai dar febre e vai desistir. Seu corpo vai falar assim, amiga, não vai, fica no sofá, sabe? Faz o seguinte, vai correr, caminha. Passa uma semana caminhando. Na outra, caminha um pouquinho mais rápido. Na próxima, tenta dar uns trote. E aí você vai gradativamente dando ao seu corpo aquilo que ele consegue e que gera estímulo de prazer, satisfação e de também melhoras fisiológicas, de adaptações. Porque se eu não consigo correr 10 km, por que raios eu vou correr 10 km? Entende? Mas e as pessoas, tipo, eu tenho muito aluno assim, sabe? Tipo, nunca fez nada e do nada quer fazer o que atleta faz. Mas não vive a vida de atleta, não descansa 12 horas por dia, não come as refeições ideais, não passou pelo processo inicial de educativo para um dia chegar lá na potência que aquele rapaz é, entende? Então, se vocês vão começar a fazer atividade física, pode colocar no YouTube, assim, atividade que você sente prazer, seja de dança, treinamento de força, treinamento indoor, treinamento de cardio, sabe? Qualquer treinamento que você colocar, coloca para iniciante. Se você nunca praticou, coloca para iniciante. Se você já é um cara que treina, você já é uma pessoa que tem hábitos de treinar, aí sim, você procura algo que seja intermediário, que seja avançado, a depender do seu nível, sabe? Mas a ideia é que você não deixe de fazer atividade física. Porque, como eu disse, poxa, é só meia hora para você dar uma qualidade de vida ao seu corpo. Porque quando você ficar mais velho, você vai ter uma musculatura frágil se você passou uma vida de comportamento sedentário e uma vida de inatividade física. Poxa, eu tenho uma aluna que tem 79 anos.
Eu não faço muita coisa que ela faz, porque ela é muito ativa. Mas eu já conheço outras que não conseguem levantar da cadeira com 60 anos. Porque a primeira coisa que aconteceu com essa pessoa foi a perca da massa muscular de força por conta do processo de sarcopenia. E esse processo de sarcopenia não é seletivo, não. É para todo mundo. Ele vai acontecer. O envelhecimento traz esse processo. E se eu não estimulo a minha musculatura a ser forte, a retardar esse efeito, eu só vou ter prejuízos, entendeu? E, galera, eu acho que é isso. E o tempo deu? Eu nem sei sobre esse tempo, como é que funciona, gente. Se deixar aí, eu fico falando a noite toda. Alguém tem como falar sobre o tempo? Tá. Não, eu acho que a gente pode ir para algumas perguntas, Anderson. E, mesmo porque eu observei que na sua fala, os alunos iam fazendo alguns questionamentos e você já ia... O que você falou já contemplou algumas perguntas. Mas eu tenho algumas perguntas aqui que os alunos fizeram antes e alguns que eles fizeram aqui no chat. Tá? Certo. Primeiro, a gente tem uma pergunta que foi anteriormente, já que o aluno fez a pergunta, que eu quero ligar com o que você acabou de falar. O Pedro Nauan, do noturno, terceiro ano, perguntou como é que ele pode exercitar em casa de maneira segura. Você já colocou algumas sugestões aí de procurar vídeo no YouTube, entre outras coisas. Ele quer saber, é seguro se exercitar em casa? Sim, desde que não haja o extremismo. Como eu acabei de falar, atualmente a gente está com as academias fechadas. Tem muito profissional, por exemplo, eu trabalho com consultoria online. E tem muito profissional que trabalha assim. Se você tiver como ter um acompanhamento profissional, sem chances de dúvidas, que é muito melhor. Mas se no momento não dá, tente começar exercícios simples e básicos. Como eu falei, se você coloca na rede social que quer exercícios para iniciantes, você faz aquilo que te traz conforto, escuta as orientações que eles sempre passam e faz aquilo que está nas suas condições, sabe? Você dá conta. É isso, que você dá conta. Porque não adianta você pegar o exercício de um atleta e falar, não, vou fazer esse aqui que eu vou ficar igual a ele. Não, não funciona assim. É uma questão adaptativa. Então, começa com o iniciante, escuta as orientações, tenta fazer. Se não deu, faz com outro. Ou então deixa uma pergunta para ele, que eles sempre respondem. Mas tente sempre fazer aquilo que, além de você sentir prazer, seja confortável e esteja nas suas capacidades. Ok. Aí a Beatriz, do Vespertino, primeiro ano, acho que ela está ali no chat também, ela perguntou a respeito da prevenção, como se previne para a pandemia fazendo atividade física, se na academia ou na rua. Você já colocou aí, por exemplo, que na rua esse distanciamento tem que ser um pouco maior. Já é uma medida de prevenção. Quer dizer, alguém que está correndo lá atrás de vocês, ou seja, os espaços têm que ser melhor demarcados. Isso na rua. E ela quer saber o que faz fazer isso para se prevenir da pandemia. Tá. Como eu falei, na rua, tente fazer o máximo possível sozinho, sabe? Se for acompanhado com alguém que more com você. Evitar aglomeração, porque realmente você, por ser jovem, né, os estudos mostram que a baixa de mortalidade de risco é baixíssima, mas você acaba conseguindo migrar esse vírus para dentro de casa, que às vezes pode ter uma pessoa idosa que já tem um risco maior, e que normalmente acarreta de outros problemas. Então, assim, tenta fazer o exercício o máximo possível só. Se não dá para fazer só, mantenha um distanciamento. E se for fazer em academias, leva uma toalha para botar em cima dos aparelhos que você vai fazer. Porque tem aparelhos que você deita, tem aparelhos que você senta. Leva para você deitar por cima dessa toalha para não ter contato direto. E sempre usa o álcool para estar desinfectando aquela região. O álcool 70 é muito eficiente em relação a isso. Eu me lembrei de que a minha médica, ela indicou o álcool com clorexidina. E que eu levasse o meu próprio álcool para a academia quando eu fosse, que é mais fácil. Ou seja, você leva o seu próprio álcool para a academia, um vidro pequeno, e aí leva e faz isso. Ela me indicou isso. Alguém perguntou sobre o uso da máscara, mas que eu acho que ficou claro.
sobre o uso da máscara. E alguém perguntou aqui também, porque algumas já está dentro disso, sobre a alimentação. Mas eu acho que eu vou precisar já chamar o Luciano para essa conversa também, né? Sim. Chamar o Luciano para essa conversa, para ele falar um pouquinho. Isso pode ser os dois, um pouquinho sobre essa questão da... Ela falou, e a alimentação, como é que fica? Né? Vocês querem falar um pouco sobre isso, Luciano? Onde é que você está? Eu tô aqui, tô acompanhando. Eu tô aqui. Então, eu acho que nesse momento é melhor que o Diego fale, que ele tem mais propriedade em relação a essa questão de emagrecimento, ele é mais focado na área de personal. Eu acho que ele pode falar melhor sobre esse ponto especificamente do que eu. Ok. Cadê o negócio que eu faço aqui? Meu Deus, tirei a outra. É um trem tenso para mim. Eu até queria mostrar um artigo, mas eu fiquei com medo de mexer aqui e desligar tudo, né? E desisti. Eu preferi falar só sobre isso. Sobre alimentação, o que acontece é o seguinte. Atualmente, a gente tem um problema muito sério por conta da tecnologia. Se você parar para analisar, antes da agricultura, vou botar bem nos nossos antepassados, eles tinham que ter produto da caça. Então, tipo, eles conseguiam, um Neandertal, por exemplo, ele conseguiu uma alimentação hoje, talvez daqui uma semana ele ia conseguir. O que o organismo fez como forma de sobrevivência? Criou o tecido adiposo. Para quê? Para armazenar energia. Então, essa pessoa, mesmo que ela passasse um longo tempo sem se alimentar, a gordura dela, que é equivalente cada triglicerídeo a 9 calorias, seria suficiente para manter essa pessoa viva, até ela encontrar outra caça. Entendeu? Só que aí veio a agricultura. E em seguida, a gente começou a ter abundância em relação à alimentação. E agora, a gente tem a tecnologia. A pandemia veio para a gente usar o iFood. As pessoas não levantam do sofá. Elas simplesmente clicam e a comida vai na porta de casa. Não teve o trabalho nem de ir no fogão fazer alguma coisa, sabe? E, normalmente, quando se pede comidas assim, são industrializadas. São muito palatáveis, né? O gosto maravilhoso, só que vem com um número de processados altíssimo. Aí eu venho com um número alto de sódio, eu venho com um número alto de temperos, corantes, né? Eu venho com uma questão altíssima de conservantes, e aí eu tenho nutrientes vazios. Mesmo que você seja uma pessoa que treine, se você quer fins estéticos, a gente vai ter um problema aí. Porque para me sintetizar, por exemplo, a minha massa muscular, eu preciso de proteína de qualidade, eu preciso de carboidrato limpo, eu preciso de fibra para estar, melhorando a minha questão de absorção do intestino. Um dos maiores problemas hoje é o intestino que não absorve bem os nutrientes e acaba excretando ele. E aí eu tenho uma caloria vazia que meu organismo não usa. Ele não tem como pegar aquela caloria vazia, metabolizar ela na cadeiazinha de RNA e fazer com que eu tenha uma hipertrofia, por exemplo. Eu não vou ter aumento de muscular comendo hambúrguer. Eu vou ter aumento do tecido adiposo. E aí eu tenho essa culminância do processo de engorda. Então o ideal é que as pessoas, toda vez que for se alimentar, está no processo de pandemia, a gente está nesse processo de pandemia, isolamento social, procurar alimentos mais saudáveis, de preferência tubérculos, fibrosos, por exemplo, batata doce, batata inglesa, uma verdura, uma fruta. Se você puder comer aveia, sabe? Porque melhora muito a questão da flora intestinal. Melhora, né, o poder de absorção, você tem até qualidade em relação a processos de engorda, de emagrecimento. Deixa eu ver outro detalhe. Fazer uso de alimentos mais ricos em nutrientes, sabe? Não precisa ser coisas tipo sal do Himalaia rosa, castanha do Pará, que custa R$600 cada uma, que eu acho um absurdo. Mas tem coisas simples que dá para ter uma alimentação saudável e que muita gente, na sua maioria, quer como objetivo emagrecimento ou ganho de massa muscular, fazer alimentos básicos e nutritivos. Carne, frango, ovos, que não são tão caros, exorbitantes assim. Respondi? Respondeu.
Eu tenho duas últimas perguntas aqui, eu acho que vou colocar as duas juntas, que aí você já fala. A Tainara perguntou se tem algum problema quem tem rinite, fazer atividade física nesse tempo, mas é claro que nesse caso é muito complicado, porque, né, é um problema médico. E o outro ela perguntou, quem foi, não anotei agora, qual é o melhor exercício para o organismo? Foi Misa, tá como Misa o nome dela aqui, não sei se é esse o nome dela mesmo. Para o organismo, dançar ou correr? Tá. Qual é a primeira pergunta? Quem tem rinite pode praticar atividade física, corrida e outros exercícios, se tem algum problema, mesmo na pandemia. E o outro, se é dançar ou correr. Certo. Tá. Em relação à rinite, não se tem problemas. Porque, assim, como eu falei, quando você procura um profissional, ele vai fazer uma avaliação, um processo anamnésico, e vai avaliar qual o seu desejo. Eu quero ficar muito forte, eu quero emagrecer, eu quero ser muito bom em corrida, eu quero ser muito bom em lutar. E a gente vai passar de um processo que a gente vê condição versus objetivo. No atual momento, as condições são X, treinamentos leves, porque você vai gerar uma adaptação para chegar ao nível que você deseja. Não tem atalho. Você tem que começar por um processo de gradatividade. Você vai começar com o básico do básico. A gente vai ficar avaliando quais são as respostas, tanto fisiológicas quanto estruturais e psicológicas em relação à atividade, e gradativamente a gente vai aumentando o volume e a intensidade para chegar no objetivo que você propôs no início. Entendeu? Então, não tem nenhuma restrição. Sobre o melhor exercício, então, não existe o melhor exercício. Existe qual é o seu objetivo. Vou dar um exemplo de emagrecimento, que é o que está mais em pauta. A gente quantifica o gasto calórico. Mesmo que seja em corrida, mesmo que seja em musculação, mesmo que seja num HIIT, mesmo que seja qual for o exercício, a gente tem que quantificar o gasto calórico. Só que se a gente juntar esses exercícios, um exercício de treino de força com exercício aeróbico, por exemplo, que é a dança e a corrida, junto com a musculação, aí eu vou ter um processo muito melhor, justamente porque eu estou estimulando várias vias, todas as vias de substrato energético a melhorar e gerar adaptações para o meu organismo, sabe? Eu vou ter uma melhora do gasto calórico e uma melhora dessas adaptações. Respondeu? Eu não vi mais nenhuma pergunta, a não ser que algum aluno tenha, ou que o Luciano queira falar mais alguma coisa, mas eu começo agradecendo você pela disponibilidade. Os alunos estavam aqui no chat comentando o tempo todo, entre si, conversando. Isso foi muito positivo. Você contribuiu muito com a gente, se dispôs, assim que o Luciano falou, então começo agradecendo você. Eu gostaria que o Luciano também falasse um pouquinho para finalizar, só para a gente fechar a nossa live de hoje. Vou ligar a câmera, só um minuto. Pronto. Então, pessoal, era mais ou menos essa a proposta da live, seriam esses pontos que a gente queria abordar. Quando a gente teve a sugestão da live, era mais ou menos para que eu abordasse por um viés um pouco mais social, e nessa área mais específica da questão da qualidade de vida e do estímulo do indivíduo, eu convidei o Anderson, que é meu amigo, e eu acho que ele foi muito bem claro, muito enriquecedor para o debate para o momento. Eu gostaria também de agradecer a participação dele, e é isso, eu espero que tenha sido produtivo para todo mundo e que tenha agregado alguma informação para vocês, tá? E que vocês fiquem atentos para a próxima live, semana que vem, se eu não me engano. E é isso aí, a gente vai se virando como a gente consegue aqui, tá bom? É isso, um abraço, todo mundo fique bem. Agradecendo aos alunos que estiveram, estou aqui, agradecer aos alunos que estiveram presentes hoje, e a gente vai saindo, e a nossa anfitriã de hoje, que é Soraya e a Samara, vão ficar por último, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Boa noite. Uma aluna comentou aí para o Anderson Diego
e para o SEB. Pronto, Anderson, já fica o convite, viu? Quando elas retornarem, fazer uma visitinha na nossa escola, tá bom? Certinho, pode deixar. Muito bem.